Muito bem, minha gente, chegamos ao momento da reflexão da palavra e eu quero trazer uma palavra de Deus hoje para o seu coração. Estivemos ontem no culto de doutrina, ontem a casa estava uma benção, viu? Os irmãos realmente ontem quiseram ouvir a palavra de Deus, de ensinamento de doutrina para a vida de todos os que ali estiveram. Foi um culto muito abençoado, mas foi muito abençoado mesmo. E eu ministrei ontem no capítulo de número 7, capítulo 7 do livro de Josué, que é aquele momento em que Israel acaba de vencer a batalha de Jericó. Jericó havia ficado em ruínas, só a cinza, porque Deus havia inaugurado a campanha militar na terra de Canaã de maneira extraordinária. Ali estavam os filhos dos israelitas que saíram do deserto. Apenas Josué e Calebe foram os que saíram do Egito. Atravessaram os 40 anos de deserto e entraram em Canaã por causa da fé que eles tiveram quando os espias vieram olhar a terra alguns anos antes. Ali estava só Josué e Calebe, o restante eram filhos da geração que saiu do Egito, que havia pecado, que havia transgredido e que havia se afastado de Deus, e Deus foi e aniquilou a geração que saiu do deserto por causa dos seus pecados. Agora Deus cumpriu a promessa que deu ao povo por intermédio de Moisés. Deus introduziu o povo de maneira extraordinária na terra prometida, mas agora era parte do povo de conquistar a terra através da luta e da obediência a Deus. Deus nunca desassociou a obediência, ao fato da pessoa ter as suas vitórias. Deus sempre exigiu que o povo andasse em obediência. Por quê? Porque Deus escolheu Israel. Ele diz que Israel era nação peculiar na terra, nação separada. E Israel foi separado por Deus para duas coisas principais. Primeiro, ser o veículo, o canal pelo qual o Cristo haveria de ser introduzido no mundo, o Cristo Salvador, para salvar toda a humanidade. Segundo, como um representante, a nação de Israel, como representante de Deus nessa terra, como um povo que carregava o nome de Deus. Hoje, isso foi transferido para a igreja. É a igreja do Senhor que é responsável por carregar o nome de Deus nessa terra. É por isso que quando um crente faz lambança, o mundo ele aponta e diz: olha, para ser crente como fulano, crente desse jeito, crente aquilo outro. É porque, quando isso acontece, é porque o crente saiu do propósito pelo qual Deus o chamou. Deus o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser testemunha do Deus Todo-Poderoso. Agora o povo entra em Canaã, e Deus inaugura aquela campanha de conquista da terra, de introdução de Israel na terra, com a destruição de Jericó. E houve uma particularidade ali naquela primeira batalha. Deus estava inaugurando a guerra dizendo: olha, vocês não vão sacudir uma pedra no muro de Jericó. O muro de Jericó, alguns historiadores dizem que tinha cerca de 30 metros de altura e 7 metros de largura na parte mais fina, na parte de cima do muro. Então não era um murinho de tijolo de cerâmica que o cara mete o pé e derruba, não. Era uma muralha intransponível para Israel, porque eles não tinham equipamento de guerra como catapultas e outras coisas para enfrentar aquela batalha. Então Deus manda eles rodear a cidade durante 7 dias, uma volta por dia, e no último dia dar 7 voltas e gritar, tocar as trombetas e gritar. E o som da voz do povo fez com que as muralhas ruíssem, caíssem, e o povo invadiu a cidade. Só que Deus tinha dado 2 advertências. Primeiro, ele tinha dito que naquela guerra não haveria despojo para o povo. Ele amaldiçoou a cidade de Jericó
e disse: vocês têm que arrasar ela até os fundamentos, não deixe ninguém vivo, nem animal, nem gente, e não pegue despojo de absolutamente nada, porque eu estou amaldiçoando a terra. Segundo, Deus consagrou para si, porque foi uma vitória exclusivamente de Deus, todo o ouro, a prata, o ferro e o bronze. Deus disse: olha, eu separei para mim, para os meus tesouros, tesouro da casa do Senhor. Você separe tudo que é de ouro, de ferro, de bronze e de prata. Não meta a mão em nada. Todas essas coisas são minhas. E o resto da cidade de Jericó eu amaldiçoei e vocês devem destruir. No meio desse negócio, tem gente que é assim, tem gente que luta a vida toda. Israel vinha de 40 anos de luta. 40 anos no deserto. 40 anos de sofrimento, sendo provado, aprendendo a depender de Deus. Que deserto, para muita gente, é símbolo de morte. Para o crente, deserto é símbolo de aprendizado àqueles que devem aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Então, quando chega lá, Deus disse: olha, vocês vão obedecer a minha voz mais uma vez. Toda vez que Israel, que é representante de Deus, é privilégio, você tem acesso direto a Deus, porém tem as suas responsabilidades. Você deve obediência irrestrita à palavra de Deus. Mas tem gente que luta a vida toda e quando está próximo de alcançar a grande bênção, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a orientação de Deus, as diretrizes de Deus, a pessoa resolve meter os pés pelas mãos e fazer o que Deus não mandou. A Bíblia diz que Acã foi atraído pela concupiscência. Quando estavam arrasando a cidade, ele deixou que o coração dele o enganasse, a sua concupiscência. Ele começou a desejar as coisas que estavam ali. Só que uma parte das coisas Deus tinha amaldiçoado, era para o fogo. A outra parte Deus tinha consagrado, era exclusivamente propriedade de Deus. Nem podia pegar as coisas amaldiçoadas, nem podia pegar as coisas santificadas. Aí Acã veio à base de uma frasezinha que é muito dita no dia de hoje. Tem nada não. Hoje está cheio de gente no meio da igreja, rodeando a igreja com história de tem nada não. Não tem nada não fazer isso, não tem nada não fazer aquilo. O problema é que Deus havia determinado: não faça, não toque. Então, quando Deus determina que a pessoa vai de contrário àquilo que Deus falou, há prejuízos a pequeno, a médio e a longo prazo. Quando Acã deixou que seu coração fosse seduzido pela beleza de uma capa babilônica, Deus tinha amaldiçoado aquilo, estava maldito, não podia tocar, devia botar fogo. Mas aí o Acã olhou para uma bela capa babilônica e disse: tem nada não, só uma capinha. Deus não vai se importar. O problema de muita gente é que diz: Deus não está preocupado com isso não, Deus não está nem aí, pode fazer, isso é bobagem, não tem nada não. Pois esse tem nada não que tem levado muita gente para o inferno e tem afastado muita gente da presença de Deus. Se Deus diz que não, então não tem essa de tem nada não. Ele diz que não é não. E ponto final. E tem muita gente que fica teimando com Deus. Deus fala que não e a pessoa fica querendo arranjar um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, malandro, para infringir uma ordem de Deus. As coisas de Deus não são baseadas por causa da sua grandiosidade ou da sua importância, não. O importante é a palavra de Deus ser obedecida. Você acha que isso não foi... esse pensamento não permeou o coração de Eva? Qual era o mal de comer um fruto? O mal de comer fruto nenhum. O mal era desobedecer uma ordem de Deus. Esse é o problema. É que a pessoa olha para o fruto, olha para a coisa em si e ignora uma ordem de Deus. Deus, ele cumpre a sua palavra, seja para o bem ou para o mal. Se ele determina e ele adverte que não infringe a sua palavra porque vai ter problema, ele cumpre a sua palavra. Então, Acã tomou aquela capa babilônica e depois de tomar a capa babilônica, que era uma coisa amaldiçoada, tomou as coisas consagradas. Pegou uma barra de ouro do peso de 30 ciclos,
de 50 ciclos de ouro e pegou uma barra de prata do peso de 20 ciclos e escondeu dentro de casa, escondeu na tenda. É danado para a gente fazer mal feito e querer esconder dentro de casa. Não faça isso, ninguém esconde as coisas de Deus. Acã cavou um buraco, colocou, enterrou as coisas debaixo da sua tenda, querendo esconder o mal feito, que havia desobedecido a palavra de Deus. Mas se o arraial de Deus é santo, Deus revela o profundo e o escondido. Então Deus se aparta da nação imediatamente. Foi desobedecido uma ordem, minha gente. Olha, Deus não brinca de ser Deus. Ele não está brincando, ele não é como a gente. A gente às vezes diz uma coisa com o nosso filho, não vai fazer isso não. Aí o menino é muito caviloso e sabe como flexibilizar nosso coração, faz aquele jeitinho, faz aquele negocinho que a gente gosta de achar graça, e que é bonitinho o bichinho, faz aquele dengue e a gente termina voltando atrás com a palavra. Deus não volta atrás com a sua palavra. Se ele diz que não faça e você desobedece, você vai colher o fruto da sua desobediência. Então Acã esconde e fica todo com cara de santo no meio do arraial. E aí Deus se aparta, imediatamente deixa Israel sozinho no meio daquela batalha. Deixa Israel sozinho. O que acontece? Quando não tem a orientação de Deus, a primeira coisa que o ser humano faz é confiar no seu braço, no seu taco. Eles, até ali, tudo que iam fazer, eles consultavam a Deus. Dessa vez, Josué manda os espias ir até a cidade de Ai, que era uma cidadezinha pequenininha, só tinha 12 mil habitantes, então era muito fácil ser derrotada. Manda Israel e os espias ir à cidade de Ai. Os espias vão à cidade de Ai e aí voltam confiando agora no exército, não é mais em Deus. Mas quem dá a vitória não é o braço do guerreiro, não é a força do cavalo, não é as muitas espadas e relhas, não é o arco e a flecha. Quem dá a vitória é Deus. Quando Davi mandou fazer o censo, pela sua vaidade, tinha 1.100.000 soldados do exército de Israel. E Deus mandou a palavra e diz: escolha agora, você pecou contra mim, escolha agora um castigo para você. E Deus mandou imediatamente uma praga que começou a matar os soldados. E Deus disse: olha, Davi, a vitória não é com muito e nem com poucos, a vitória sou eu que dou. Você pode ter o maior exército do mundo, se eu não estiver com você, você perde a guerra. Tem gente que é impaciente, está quase conquistando a bênção que almejou a vida toda, mas de repente, por causa de uma capa babilônica e um pedaço de ouro e de prata, perde tudo aquilo que estava prestes a conquistar. Preste atenção, meu irmão. Você que está sendo assediado por gente dizendo: tem nada não, tem nada sim. Esse canto que você está andando não é canto para crente estar. Essas companhias que você tem andado não é companhia para crente. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, Israel volta confiando e diz: não mande o exército todo não, mande só uns 3.000 homens para resolver lá. 3.000 homens, bota a cidade de Ai abaixo, deixar de confiar em Deus. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O povo apartou o coração de Deus. Deus permitiu que Israel fosse derrotado diante dos moradores de Ai. E fugiram. Josué se prostra. E a primeira coisa que Josué ora é do jeito que Israel orava no deserto: ah, Senhor, por que nos trouxesse para cá? A gente podia ter ficado do lado de lá do rio. O Senhor mandou a gente atravessar para morrer aqui. Ora, Deus não tinha prometido do lado de lá. Deus tinha prometido do lado de cá. O problema é que Deus dá a promessa e a gente fica entroposiando, querendo ajudar a Deus. Deus não precisa da ajuda humana. E quando Deus quer fazer, Ele faz. O problema, o que Deus precisa é que você obedeça a sua palavra.
escute a sua palavra. É por isso que um texto, o Senhor fala por meio de Samuel a Saul, e só Samuel, por acaso Deus tem tanto prazer em sacrifício e holocausto do que lhe obedeça a palavra? Deus tinha dado uma palavra a Saul e Saul não cumpriu. Ele disse: olha, Saul, o obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Deus trata um crente rebelde igual a um feiticeiro, é a mesma coisa. Rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. E o obstinado de coração é igual ao pecado da magia negra, a um bruxo. Preste atenção. Palavra de Deus não é para ser questionada. Palavra de Deus é para ser obedecida, atendida. Deus não é o homem para a gente estar com cavilação fazendo ele desmanchar a palavra. Ele não vai voltar atrás com a sua palavra por causa das suas conveniências, meu irmão. Então, se você está sendo assediado pela capa babilônica, preste atenção que isso traz prejuízos imprescindíveis para você, para sua família, para sua casa e para sua igreja. A Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. As pessoas vivem com o nome de crente na boca, e é porque é crente, faz isso, é porque é crente. Um dia desse, passou na televisão a irmã que mandou matar o marido, e o povo mete a faca. E o nome de Deus, do Deus que a gente representa, é blasfemado por nossa causa. É crente bebendo, é crente fumando, é crente indo à festa, é crente indo a motel, é crente traindo a esposa, é crente comprando e não pagando, enganando, roubando. E o nome de Deus é blasfemado. E Deus vai pedir conta de você. A Bíblia diz que é necessário que tenha escândalo, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. E aí Israel perde a batalha, Josué se desespera. A Bíblia diz que o coração do povo ficou como água. E aí Deus disse a Josué: se levante, você está prostrado por quê? É hora de agir. Tem pecado na congregação, porque Israel prevalicou, Israel roubou e dissimulou e escondeu na casa. Por causa de um homem, a nação inteira pagou. Porque se Deus trata a nação como um, então todo mundo é responsável pelo que acontece de mal no meio do arraial, porque Deus está tratando com a nação inteira. E aí Deus manda tirar. A outra coisa que a gente percebe, a primeira coisa que a gente percebe, a sedução. Cuidado com a sedução. Cuidado com a sedução das coisas desta vida, com o embaraço das coisas desta vida. Se Deus mandou amaldiçoar a cidade, mandou, e era para ser queimado tudo. Então não toque em coisa amaldiçoada. Não toque. Segundo, não toque nas coisas que Deus separou para ele, que é exclusivamente dele. Acã fez as duas coisas, profanou as coisas de Deus e se amaldiçoou com as coisas amaldiçoadas. Deus disse: é preciso tirar o mal do meio de Israel. Acã, com toda a sua família aí, ó, por causa do idiota, da ação do idiota de Acã, a família dele pagou caro. Acã, a mulher, os filhos, os animais, os escravos, tudo que foi dele foi tirado do arraial e foram mortos. Foram mortos. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente dentro da igreja porque vive uma vida desarrumada. Deus não é brincadeira. Deus não está brincando de ser Deus. E não permite que a gente brinque de ser crente. Deus convoca o seu povo a uma posição. É por isso que a gente reclama nos quatro cantos. O povo não se converte, o povo não sei o quê. O povo tem coração duro é o nosso, que a gente há muito tempo, que tem o Deus que a gente professa, a gente não tem coragem de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de se santificar, de ser diferente, de falar diferente, de vestir diferente, de viver diferente. A gente quer viver com a capa de Acã escondido dentro da nossa bagagem.
E nessa manhã, Deus está sacudindo os crentes que estão ouvindo essa palavra. Está sacudindo o coração do povo. Foi isso que eu preguei ontem na igreja. E eu estou trazendo essa palavra aqui, porque essa palavra precisa ser divulgada. Não brinque de ser crente, meu irmão. Porque Deus não brinca de ser Deus e Satanás não brinca de ser diabo. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Então a gente não pode viver uma vida mastriada, clamufada, debaixo das moitas, não. A luz é para brilhar. Mas Jesus disse, se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas serão.